Olá, Web Condôminos! Estamos novamente aqui com vocês, começando mais um podcast que trata do dia a dia da vida condominial, com transmissão pelo nosso YouTube Descomplicando Seu Condomínio. Com os nossos patrocinadores aqui, Wellington Ianelli, administrador da Casinha Administração, os síndicos profissionais Renato Taboada e Cristiane Xavier, da Facilities, e o nosso especialista em portaria presencial, Leonardo Dias, da empresa Grupo Alvo Serviços. E apresentado, entrevistadora também aqui do nosso podcast, esta advogada Fabiola Lopes. As portas do nosso condomínio continuam abertas aí para você que gosta de participar. Então, manda aqui para a gente perguntas, opiniões, sugestão de pauta, reclamações. A gente aceita qualquer coisa para o nosso comentário aqui no nosso canal do YouTube ou para o nosso e-mail, descomplicando o seu condomínio, @gmail.com. Nós teremos o prazer de descomplicar a sua dúvida. Hoje nós estamos aqui com o Wellington Ianelli, da Casinha, e nós vamos falar de um tema que é muito questionado em assembleia, porque quando vão falar de despesas, as pessoas querem o condomínio lindo, bonito, mas não quer aumentar o condomínio. E aí começa aquela briga, né? Mas essa despesa, por que está sendo fracionada? Normalmente, quem tem apartamento maior quer que seja dividido pela quantidade igual. Quem tem apartamento menor não concorda quando você pega uma despesa e divide igual para todo mundo. Ele diz que, já que o apartamento dele é menor, ele tem que pagar menos, né? E aí fica aquela briga. Então, é o rateio das despesas, o rateio proporcional das despesas, o rateio das despesas. Nós temos as ordinárias e as extraordinárias. Então, quem vai esclarecer? Ninguém melhor do que trata da vida financeira do seu condomínio. O Wellington Ianelli, né, Wellington? Obrigada por estar aqui de novo com a gente. Agradeço a todos que estão nos acompanhando, nosso Web Condôminos. Mais uma vez, prazer estar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a parte de rateio das despesas, que é sempre um tema muito delicado em assembleia, principalmente, né? Quando a gente realiza a previsão orçamentária, ou vai explicar o aumento das despesas, a necessidade. Então sempre tem aquela inconformidade do pessoal. Mas o meu salário não aumentou igual. Não, tá subindo muito, porque tá muito caro. E o que eu mais gosto é que assim, eu tenho um apartamento em, sei lá, São Paulo e eu pago R$ 300. E aqui eu pago 500 e eu não tenho nada. Essa é a melhor que eu acho. É sensacional, porque a gente não consegue quantificar alho com bugalho, né? A gente não consegue qualificar isso. São duas regiões São realidades diferentes, diferentes, regiões diferentes, tem fornecedores diferentes, é muito distoante um do outro, né? De tudo. Aí às vezes é um apartamento com 100 unidades, o outro apartamento, o prédio tem 12. Então como é que tu coloca uma despesa para 100 unidades e uma despesa para 12? Então é muito complicado. E aí tem muita briga nesse sentido, né? Do Muita. rateio, porque aí alguns condôminos entendem que qualquer despesa tem que ser dividida igual. Isso. Outros entendem que não, tem que ser na proporção. Primeiro ponto para a gente explicar para os nossos web condôminos nesse sentido é explicar para eles a despesa ordinária e despesa extraordinária, né? Explica para a gente Então o que é vamos uma lá. despesa e o que é a A outra. despesa ordinária é aquela despesa corriqueira. Então, para o prédio funcionar, um mínimo, né? Então, vamos supor que é um prédio pequeno, vai, 12, 20 unidades. Então, ele vai ter lá uma faxineira, tem água, tem luz, uma administração, uma manutenção de caixa de gordura, caixa d'água, que são obrigatoriedades, seguro. Então, são coisas que são necessárias para o edifício funcionar no dia a dia. AVCB, O AVCB, né? que Então, não é assim, porque o seu prédio é pequeno que você não não, tem que ter. todos são obrigatórios. Então, isso são as necessidades diárias do prédio, basicamente. Isso são as despesas ordinárias. Ordinárias, né? Então, isso ela se enquadra na parte de rateio, né? E é fracionado conforme a convenção. Então, vai de convenção para convenção. Tem convenções aqui em Santos, Baixada Santista, na sua grande maioria são por fração ideal. O que é fração ideal? Justamente o que a Fabi falou. Quando o apartamento é maior, ele tem uma fração maior daquele terreno.
Então, a despesa dele acaba sendo maior. O apartamento menor tem uma fração menor, né? Porque é um cálculo que é feito com a metragem do apartamento, né? Mais uma parte da área comum, e então ele vai ter um gasto menor da despesa ordinária. Outras convenções determinam que o rateio por unidade, independente se é maior ou menor, vai ser feito por unidade. Então, primeira coisa, tem que ver a convenção, verificar qual é a modalidade, né, do fracionamento dos rateios das despesas. E aí a extraordinária. A extraordinária seria o fundo de reserva, um fundo de obras, um fundo de melhoria, um fundo de 13º, né? Porque muitos prédios acabam realizando para não onerar lá no final do ano, que muitas vezes tem uma faxineira, e aí vai ter 13º, tem fundo de garantia, INSS, tudo sobre 13º. Então encarece no final do ano, do condomínio. Então muitos prédios arrecadam já mensalmente um fundo de 13º, para quando chegar no final do ano ter um dinheiro para pagar o 13º, dos encargos e tudo mais. Então, isso daí são os fundos que são todos extraordinários. E aí são despesas diversas. Rompeu um cano da caixa da coluna predial, deu um vazamento no solo, deu um problema na caixa d'água, tem que impermeabilizá-la toda. Por mais que seja a caixa d'água, mas a impermeabilização, as rachaduras, isso já é uma coisa já extraordinária, né? A gente pode enquadrá-la nisso, né? E aí o rateio da despesa extraordinária, ela também está prevista na convenção, como é que vai ser essa divisão? Ou segue a ordinária? Como é que a gente faz essa delimitação? Normalmente as convenções elas determinam apenas um fundo de reserva, né? Raramente coloca-se um fundo de obras ou esses adicionais. Isso fica em cargo das assembleias. Então, normalmente na convenção ela não especifica se o fundo de reserva ele vai ser arrecadado por fração ou por unidade. As convenções mais adequadas elas já falam que segue o modelo de rateio que está determinado em convenção, né? Então tá lá, o fundo de reserva é de 5 a 10%, de 5 a 20%, e ele é rateado conforme as despesas ordinárias. Então aí você olha as despesas ordinárias. É por fração? O fundo de reserva também vai ser por fração. É por unidade? O fundo de reserva também é por unidade. Agora, os outros fundos, né, as arrecadações, fica a critério da Assembleia. Normalmente, como é área comum, coisas assim, eles optam por fazer por unidade. Então, é importante a gente colocar que quem decide se são despesas, né, previstas são as extraordinárias, então não estão ali na convenção, porque é raro a convenção que fala a despesa extraordinária será fracionada, será rateada desta maneira, então por unidade ou por rateio, por fração. Então, se não está lá escrito, a gente vai ter que deixar para decisão em assembleia. E assembleia. Normalmente em assembleia. Principalmente convenções antigas, que acabam não determinando vários E itens, aí é vários tópicos. importante que na convocação esteja, né? Sim. Que vai ser criado aquele fundo isso. e que na votação que haverá votação de forma de rateio. Isso mesmo. Porque senão, se você não colocar. Porque a gente sempre fala, né? Quanto melhor. Às vezes eu tenho clientes que já falaram assim: não, doutor, eu quero. Para que uma assembleia com 8 itens? Eu falo, gente, são 8 itens, porque a gente está especificando cada item. Então, eu já prefiro fazer assim. Então, se eu vou tratar do tema A, e dependendo da votação do tema A, você vai ter uma segunda votação, sim, então já coloca ali. Sim. Então, assim, se o tema A der negativo, então você já fala, olha, esse item 4 está prejudicado, porque o item 3 votou que não vai ter essa obra. Então, a forma de rateio desta obra, que não vai acontecer, então está prejudicada. Você vai lá, coloca item 4 prejudicado, porque não houve aprovação da obra. Com certeza. Pronto. Mas é melhor estar ali na convocação, então, que você vai votar uma obra que você vai votar um fundo e o rateio desse fundo, sim, né? O formato que vai ser rateado. Sim, perfeito. Então, quanto mais informação, até parece... O edital ele tem que estar bem elaborado para evitar futuros comentários e até uma nulidade da ata, né? Faltando algum item no edital, alguém pode se sentir prejudicado, porque
poxa, não está o reajuste do fundo, ou não está na pauta uma criação de um fundo, e de repente cria, ele pode requerer na justiça aquela reunião como inválida, né? E tende a ganhar, porque no edital não está. E ele pode alegar, falar, não, se estivesse eu estaria presente na reunião. Ou até assim, Porque tudo seria. bem, criou o fundo, mas eu achei que ia ser rateado como estava na Sim, ele convenção. pode Se eu requerer isso. soubesse que não ia, que ia ter até a votação, Sim. o meu apartamento pode ser prejudicado nessa votação e Sim. eu estaria A presente. quantidade de pautas no edital, você pode ter 15, 20. Eu só coloco assim, tende a ver como funciona o seu edifício. Tem edifício que 8, 10 roda tranquilo, você faz lá em 2 horas, 2 horas e pouco, é um horário normal de reunião. Agora, tem prédios que você coloca 3, 4 pautas já é o suficiente, porque é uma deliberação muito exaustivo e você não consegue muitas vezes decidir tudo. Então, se eu coloco uma pauta muito grande, não dá tempo. Então, Esse é só tome cuidado também essa esse a parte gente de pode rateio, mas a até gente entra deixar no para um próximo. outro podcast, porque é interessante isso que você fala, mas eu vejo, né, eu faço essa assessoria de jurídica em assembleia, e eu vejo que acaba que se você quer delimitar, só quero colocar três Ah, não. itens, acaba até Porque aí prejudicando. você tem que chamar outra assembleia para falar, vamos ratear isso aqui. Ou A em, obra está aprovada, mas vamos ratear como? e não, e além disso fica isso, né? Aí as pessoas ficam querendo colocar naquele item Coisas que não tem sentido. coisa que não tem a ver. Então, se você já coloca os Sim, itens, então você vai falar, não, peraí, agora a gente está resolvendo isso, a gente vai passar para o segundo e item determina até melhor o posteriormente. rateio das despesas, como é que vai ficar, para onde vai, como é que vai ser feito, que ordem, se vai ser por Agora, fracionado uma ou questão, unidade. se a convenção condominial omissa nesse sentido, a gente tem a parte da lei, né, que determina como vai ser feito o rateio, que é até pelo Código Civil, Uhum. né? A gente consegue ter essa diretriz, pelo menos, né? Sim, é possível. Por ali a gente consegue determinar e fazer o rateio. Já tem É difícil uma convenção ser omissa, omissa muito. esse ponto, porque até as convenções muito antigas, eu acho que é um dos primeiros tópicos da obrigatoriedade, né, do condômino, que é cobrir as despesas comuns. Né? É o primeiro item, e ali ele já determina se é por fração ideal ou se é por unidade. Né? Já tem vários condôminos que entraram já com processo, para poder colocar, muitas vezes a pessoa que tem uma unidade maior entra com o processo e fala, não, vamos ratear tudo por unidade, porque é mais justo. E, na verdade, essa parte de fração entrou muito por causa, principalmente, da parte de consumo. Hoje é fácil você falar uma água individualizada. Há 30, 40 anos atrás isso não existia. Então imagina você pegar um apartamento que tem 3 banheiros e um apartamento que tem um banheiro. A água era dividida para todos. Então a fração ideal ela entrou justamente mais, né, por isso, Pela para questão do poder consumo. fracionar o consumo principalmente. E aí entende-se que um apartamento maior muitas vezes tem mais gente, então vai transitar mais no prédio, vai causar mais manutenção, conservação. Então por isso criou-se essa parte de fração ideal. Né? Creio que no futuro, não sei, se começar a alinhar mais, principalmente as partes de consumos, creio que tende a ir mais para a unidade, né? Porque não teria muito sentido, hoje em dia também até as famílias estão sendo mais padronizadas, né? Nos prédios a gente costuma ver 2 pessoas, 3 pessoas, não passa muito disso. Então começa a padronizar um pouquinho e aí eu acho que a tendência futuramente, não é hoje, vá para mais para a unidade. Então, assim, é importante a gente falar para o nosso webcondômino, que é o que você falou. Inclusive, se você vai para a justiça, fica a cargo do juiz entender Isso isso, aí. né? Se uma obra na área comum, se vai ser realmente fração ideal ou se vai ser por unidade. Porque o juiz pode entender que a obra comum, uma Ela obra na área comum, vai atinge beneficiar o você geral. no geral. Independente da Sim, sua fração ser dez por sim. cento ou ser Por isso que 90%. normalmente fundo de obras, fundo de melhoria, esses fundos assim, são por unidade e não por fração ideal. Normalmente a gente direciona para esse lado, justamente por esse entendimento. Então é o Porque que beneficia a todos de uma forma geral, não porque eu tenho um apartamento maior ou menor. Então, é o que você falou, né? Na verdade, essa fração ideal sempre se teve porque normalmente as contas de consumo, principalmente Água, água, essas outras sim. assim,
era, às vezes, gás também acabava sendo geral. Sim, Então, lógico, o apartamento menor com certeza vai gastar menos, sim, porque também suporta menos sim, sim. pessoas, né? E com o tempo, ó, com as individualizações de água, individualização de gás, Sim. individualizações todas que está se tendo nos condomínios, provavelmente até vai Isso. cair por desuso essa fração ideal, né? Sim, provavelmente. Até mesmo por o acesso, né? Um apartamento maior normalmente tem mais pessoas, então vai transitar mais pelo prédio, vai usar mais elevadores, vai necessitar mais da faxineira. Então, gasta-se mais com essa unidade do que com uma unidade menor. Então, essa foi a tendência, né? Agora, creio que no futuro isso tende a mudar, mas vamos esperar aí os próximos capítulos. Wellington, dá aí o seu telefone para os nossos web condôminos, que a gente já está indo para o Pro nosso final encerramento. do nosso podcast. Então, pessoal, para falar com a casinha de administração, pode entrar em contato com o telefone 13 3237 1468. Pode falar com a equipe, pode me chamar, a gente bate um papo, conversa, pode ir lá tomar um café. Siga no Instagram, o @casinhaadm, tem sempre conteúdo, novidade. É muita informação para poder até os condôminos, síndicos estarem antenados com as novidades da área. E nós agradecemos a todos os nossos web condôminos que nos prestigiam. Vai lá nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Compartilhem, comente, acessem o sininho e a gente adora saber que vocês estão aí do outro lado. E nós vamos encerrando o nosso podcast de hoje. Seja hoje e sempre o seu próprio incentivo. Tchau, gente. Até o próximo podcast. Alvo Serviços, a mais completa empresa de serviços como controlador de acessos, limpeza pós-obra, auxiliar de limpeza, orientação de acesso e estacionamento, portaria e supervisão 24 horas. E-mail contato@grupoalvo7.com.br. Telefones 13 3219 1741 ou no nosso WhatsApp 13 97405 8898. Alvos Serviços.